Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas à live que a professora Fran e eu organizamos para hoje. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Nós agradecemos a oportunidade de realizar essa live, a organização da SECOM, da PROEM, da DTI e das tradutoras e intérpretes de Libras que estão aqui conosco. Antes de iniciarmos a nossa live, nós faremos uma breve audiodescrição para auxiliar aqueles que nos acompanham. Eu sou uma mulher não branca, de cabelos grisalhos na altura dos ombros. Estou com uma blusa estampada em tons de rosa e vestindo um blazer da cor preta. Eu sou a Cris, eu sou mulher, jovem, com cabelo curto, cacheado, estou com uma blusa preta escrito Educação Pública Federal e Gratuita. Atrás de mim tem uma estante de livros. Iniciamos, então, com uma breve apresentação da professora Cris Royes Chardozin. Ela atua no IFC Ibirama com o ensino de espanhol para o ensino médio e com as disciplinas de metodologia, leitura e produção textual na especialização em educação. Ela também atua no IFC Camboriú, no mestrado acadêmico em educação, nas disciplinas Seminário de Pesquisa, Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. Ela possui doutorado em Linguística pela UFSC e pesquisa sobre estratégias para compreensão leitora. A professora Fran Pereira Batiste atua no IFC Ibirama, na área de vestuário e moda, com disciplinas de criatividade e desenvolvimento de produto. Possui mestrado em Educação pela Unesp, graduação em Moda pela UEM e licenciatura em Pedagogia pela UFSCar. Bom, para a nossa live de hoje, então, nós pensamos em trabalhar uma conversa mais informal a partir de 3 questões. A primeira questão é o que é ler. A segunda questão, saber decodificar é saber ler. E a terceira, o que se entende por compreensão leitora. Ao final, nós abriremos para responder possíveis questões que surgirem ali no chat. Antes de iniciarmos, então, nós gostaríamos de lembrar que para quem deseja receber o certificado dessa live, basta se inscrever no link que o pessoal vai deixar disponível ali no chat. Vamos começar então, professora Cris? Vamos, e eu queria agradecer a presença de todos e de todas que estão participando, e agradecer muito a colaboração da professora Fran, que aceitou o meu convite para fazer essa live aqui comigo hoje, que a ideia é conversar sobre esses temas de leitura e processos educativos que nós pesquisamos juntas e com mais alguns colaboradores e estudantes no projeto que nós temos aqui no IFC. Então, começando pela primeira, o que é ler? Né? Nós partimos do pressuposto de que leitura de mundo e leitura de palavra, como Paulo Freire. Então, nós temos para a leitura a questão da relação grafema-fonema. Né? Existe um exemplo clássico de Paulo Freire, que ele deu em uma palestra em 1975, que diz assim: não basta saber ler mecanicamente que Eva viu a uva. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir uvas e quem lucra com esse trabalho. Essa citação está em Gadot, 2003, e nós deixamos aqui no link, na descrição do vídeo, um link com os materiais que vão ser citados nessa live de hoje. Podemos ir para a questão 2. Bom, a segunda pergunta, então, que a gente traz para conversar sobre os processos de leitura e escrita é: saber decodificar é o mesmo que saber ler? Então, como eu mencionei agora há pouco, a relação grafema-fonema é a decodificação em sons, né, nos fonemas significativos da língua, do código escrito. Então, se a gente pensar, por exemplo, na palavra convescote, saber decodificar é suficiente para ler esta palavra? Né? A palavra convescote significa piquenique, é uma palavra em português, né? Existe a palavra em português para picnic,
que a gente acabou utilizando o estrangeirismo, e só saber decodificar não é suficiente para compreensão, né? Se vocês pensarem junto comigo, a palavra convescote, ela tem a estrutura silábica do português brasileiro. Então, é consoante, vogal e consoante, vogal, consoante, né? As estruturas silábicas de 2 letras ou de 3 letras. Mas apenas decodificar e conseguir fazer a leitura, seja silenciosa ou leitura expressiva dessa palavra, não é suficiente para a compreensão, né? Porque a gente precisa também entender o significado da palavra, o contexto de uso, o contexto do leitor, né? O conhecimento de mundo que o leitor traz, todo o seu conhecimento de mundo, né? O seu contexto histórico e social. Então, apenas decodificar a palavra convescote não garante que se leia a palavra, partindo de uma compreensão de que leitura envolve não apenas a decodificação, e sim outros processos mais. Professora Cris, você pode falar um pouquinho para a gente o que se entende, então, por compreensão leitora? Certo. Então, a compreensão leitora envolve diversos conhecimentos articulados por um leitor ativo. Então, a gente parte de uma concepção de um leitor que é ativo, que ele traz conhecimentos, né? Não apenas recebe informações. Além de todas as estratégias de leitura envolvidas que precisam ser ensinadas, né? As estratégias, elas dependem de instrução sistemática. Muitas delas nós já fazemos inconscientemente, digamos, que há uma discussão sobre estratégias cognitivas e estratégias metacognitivas, que seriam feitas em níveis de consciência distintos, mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. E sim a questão de que são muitos conhecimentos que essa leitura articula no momento da leitura. Então, a compreensão desse ponto de vista que a gente parte, né, desse ponto de vista de estudos psicolinguísticos, ela é um processo educativo, né? Por isso que essa live é sobre educação, é sobre leitura, perdão, e os processos educativos envolvidos. No projeto de pesquisa que nós temos, nós investigamos que nas licenciaturas, especialmente em pedagogia e letras, não se ensina sobre esses processos envolvidos no ensino e aprendizagem da compreensão leitora. Porque o que acontece? Geralmente, se parte do pressuposto que saber decodificar é saber ler. E a gente já desconstruiu isso no início da live. Então, apenas decodificar, que é uma das etapas fundamentais do processo, né, da alfabetização, do letramento e da literacia, só decodificar não é suficiente, é o primeiro processo. Então, quando a gente trabalha com compreensão leitora e com estratégias de leitura, nós partimos do pressuposto de uma pessoa alfabetizada. Vou falar disso mais adiante depois. Mas, então, como a gente viu, saber ler é muito mais do que decodificar. E sobre isso, eu recomendo, por exemplo, as obras da professora emérita Leonor Slir Cabral. Tem esse livro de 2003, como o próprio nome diz, são princípios do sistema alfabético, porque o educador, a educadora, que é pedagoga, que é da área de letras, ou de qualquer área, trabalhe com alfabetização, ela precisa entender como se dá esse sistema, como é o sistema alfabético brasileiro. E a professora Leonor, ela desenvolveu uma cartilha da Vivi. Nessa cartilha, ela parte dos princípios teóricos e cognitivos mais recentes e fala sobre um método de alfabetização. Essa é uma sugestão de método de alfabetização que leva em consideração toda essa discussão, né, de leitura de palavra em frases e textos, não de palavras descontextualizadas. Cris, e essa explicação que você deu, ela tem relação com o termo que usualmente a gente escuta de analfabetismo funcional? Sim.
tem relação. Mais adiante, vou falar disso, mas a gente já pode antecipar. O que acontece no Brasil? Os dados de 2018, que foi a última pesquisa feita nesse âmbito, eles trazem que no nosso país, 29% da população entre 15 e 64 anos é de analfabetos funcionais. Então, são pessoas que leem palavras soltas, frases curtas, então elas não conseguem processar a compreensão de um texto ou de um livro inteiro. Então, isso pode ser, sim, correlacionado com a questão de alfabetização descontextualizada, somente de palavras, que é como se a pessoa nunca chegasse no nível do texto. Ela fica ali no nível da palavra, da frase, mas não chega a trabalhar no nível do texto, né? E essas estratégias de leitura, justamente, elas abarcam questões textuais também. Seguindo aqui, falando sobre esses processos cognitivos, que eu já mencionei que existem processos cognitivos, processos metacognitivos, eu vou usar aqui apenas a nomenclatura cognitivos, né, porque envolvem o nosso aparato cerebral. Nós temos, por exemplo, a questão da memória de trabalho, que é fundamental, porque é a memória de trabalho que nos faz lembrar daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente está lendo nesse momento. A literatura indica que nós conseguimos armazenar cerca de 7 itens na nossa memória de trabalho. Então, por exemplo, esses itens, né, podem ser letrinhas. Deixa eu voltar para a Vivi. As aventuras da Vivi. Esses itens podem ser 7 letrinhas, podem ser 7 sílabas, podem ser 7 palavras. Isso depende da complexidade das capacidades desse leitor, dessa leitora, na sua vivência, porque o aprendizado de leitura, de compreensão de leitura e das estratégias é para toda a vida. Nós continuamos aprendendo e continuamos melhorando o nosso processo de aprendizagem ao longo da vida, ao longo das leituras que a gente vai acumulando. Então, sem a memória de trabalho, seria impossível lembrar o que foi dito no início da frase, ou no início do texto, ou no início do livro, ou no início da graduação, né? Tudo que eu já aprendi ao longo da vida. Cris, aqui no caso a gente está fazendo uma live com diferentes pessoas que estão assistindo de diferentes áreas do conhecimento. Como que você visualiza que essas pessoas podem trabalhar, para quem trabalha, né, no caso com educação, como que elas podem trabalhar a compreensão leitora, independente da disciplina que elas atuem? Excelente questão, professora Fran. Nós pensamos que a leitura, ela é compromisso de todas as áreas, que é o título deste outro livrinho aqui. Toda essa minha fala e toda essa complementação que a professora Fran faz, ela parte de literatura, né? As ideias são articuladas por nós, mas elas são com base teórica, com base nesses livrinhos. Então, que a gente vai construindo conhecimento a partir de tudo que a gente lê, estuda, discute, né? Essa troca é muito rica, muito válida. Então, respondendo a pergunta da professora Fran, a questão de como trabalhar questões de leitura, tem várias sugestões muito interessantes aqui nesse livro, que ele traz como trabalhar a leitura, né, como seria a leitura em artes, em música, em ciências, em educação física, em geografia, em história. E por isso que eu pensei no tema dessa live de leitura e processos educativos, porque a leitura está presente sempre, em todos os momentos, em todos os contextos. Hoje em dia, com as mídias, com o celular, com a internet, claro que há muitos vídeos que as pessoas podem aprender ouvindo, né? Mas eu ainda aprendo muito lendo, né? Eu aprendo mais lendo do que ouvindo. Existem os estilos de aprendizagem também de cada pessoa, né? Que devem ser respeitados, e quanto mais estímulos, melhor para a aprendizagem, né? Para adaptar aos processos de cada um, para adaptar aos estilos de aprendizagem de cada um. Que algumas aprendem lendo, algumas aprendem ouvindo,
né? E há outros códigos de escrita também para possibilitar o acesso às demais pessoas. Mas o que eu sempre falo, né? E muitos professores comentam que na sua área específica de disciplina, os estudantes têm dificuldade com o texto. Então, a dificuldade básica é leitura, compreensão leitora. Então, o que eu digo nas minhas aulas, que eu disse na minha aula o pessoal do mestrado de Camboriú? Se o teu estudante não sabe ler, você ensina ele a ler. Se ele tem dificuldade de alfabetização, o que a gente faz? Alfabetiza. Né? Porque eu não posso continuar passando para frente e tentando trabalhar com conteúdos complexos que existem uma base de leitura muito ampla se a pessoa ainda não está alfabetizada. Né? Não tem como avançar. Então, é nosso papel, enquanto educadores e educadoras de todas as áreas, não só quem é da pedagogia ou das letras, de trabalhar com as questões de leitura. Claro, podem pedir a nossa ajuda sempre, porque a gente sabe que não há formação específica para isso. Né? Como eu tinha dito antes, no projeto de pesquisa atual, a gente está verificando que nem nas licenciaturas em letras e pedagogia tem essa formação específica para a leitura, para os processos de compreensão leitora, para as estratégias de leitura. Então, formação específica a gente não encontrou. Eu me especializei no tema no mestrado e no doutorado. Na graduação, eu não tive uma disciplina sobre isso. Por quê? Porque ainda se parte daquele princípio de que só decodificar seria suficiente, né? De que só a alfabetização seria suficiente. E nós vemos que não é. Então, a gente precisa ensinar estratégias de leitura, e sobre isso, um dos livros base é esse aqui, da Isabelle Solé, Estratégias de Leitura, é uma das obras clássicas da área, que ela traz toda essa discussão sobre como são as estratégias, quais são, porque, por exemplo, sublinhar é uma estratégia, né? Quando a gente está lendo um texto e sublinha, quando a gente faz anotações, quando a gente interrompe a leitura para pensar se está entendendo, se não está entendendo, se precisa voltar, quando a gente repete alguns trechos, tudo isso são estratégias do autor lidando com o texto. Só que nem todo mundo tem clareza de quais seriam melhores para determinados textos, para determinados contextos, conforme o objetivo da leitura. Então, sistematizando essas estratégias, e algumas então, eu elenquei 18 na minha tese, sistematizei 18 e fiz uma oficina com estudantes. A gente consegue instrumentalizar as pessoas para que elas lancem mão das estratégias que forem melhores para elas naquele momento. Então, a gente oferece todo um leque de opções para que a pessoa passe a usar conscientemente essas estratégias. E assim melhorar a sua compreensão leitora, avaliar a própria leitura, avaliar a própria compreensão, porque a ideia é que a pessoa seja um cidadão, uma cidadã plena no uso das suas capacidades, né? É educar para a cidadania. Cris, uma das preocupações hoje, principalmente na área da educação no Brasil, é justamente a questão da alfabetização, os pactos que são feitos de alfabetização, porque a gente visualiza que essa é uma dificuldade. Infelizmente, nós temos ainda estudantes que passam pela educação formal, mas chegam no final da educação básica e ainda não têm uma compreensão leitora. Como que você visualiza que a gente pode trabalhar esses desafios dentro da sala de aula? Eu vejo como voltando ao início, né? Porque depende de quem é essa pessoa que está em sala com a gente precisa conhecer esse estudante, essa estudante, saber as dificuldades, saber o que a pessoa já sabe fazer e o que ela não sabe fazer. Eu acho que é papel do educador educar. Se a pessoa não sabe ler, a gente ensina a ler. E existem vários métodos, não só esse que eu sugeri, esse eu acho muito válido. Com esse método já foram feitos estudos, as crianças em idade de alfabetização
né? Porque há que se abrir um parênteses, né? Uma situação é educar e alfabetizar uma criança em idade escolar, entre os 4, 5, 7, 8 anos, nos primeiros ciclos de alfabetização, e outra seria alfabetizar adultos, o Paulo Freire fala muito bem sobre isso, né? Porque existe toda uma questão também cognitiva. Por que a gente alfabetiza entre os 4 e 8 anos? Porque a criança já está com a cognição quase formada, né? Se a gente pensar em Piaget, nos estágios, e isso que Piaget elaborou há muito tempo continua valendo até hoje, né? Tem todos os estudos neo-piagetianos falando disso. Existe uma questão de maturação cognitiva. Por isso que a gente não pode alfabetizar uma criança de 3 anos, por exemplo, né? Considerando uma normalidade de crianças, né? Há os super gênios, os super desenvolvidos, as super inteligências, mas pensando na maioria, existe um tempo para a alfabetização, né? E claro que na educação de jovens e adultos também é possível alfabetizar, mas tem que fazer uso de estratégias mais adequadas, né? Tem que pensar no contexto, tem que pensar por que esse adulto quer se alfabetizar, né? Tem toda uma questão de filtro afetivo, as pessoas só aprendem aquilo que elas gostam, tem uma dificuldade em aprender sobre algo que a gente não gosta, que a gente não tem interesse. E aí, continuando sobre as estratégias, tem também essa obra da Kleiman, de 2012, que ela fala sobre essa questão. Na verdade, esse livro é de 1995, essa aqui é a edição atualizada que eu tenho, ele foi reimpresso várias vezes no Brasil, que a Kleiman traz essa questão dos conhecimentos compartilhados e de uma oficina de leitura. Ela traz a questão dos pares se ajudarem, né, que é uma noção de Vygotsky. E ela ressalta, que eu acho muito importante, que a gente não pode esquecer de compreensão leitora e estratégias de leitura em textos, contextualizada em textos, em gêneros textuais, em tipos textuais. Então, isso aqui isso é uma das grandes contribuições desse texto para mim, né, porque ela fala dos gêneros e dos tipos textuais, mas a gente não pode só ficar no gênero e no tipo, a gente tem que ler o texto, né, decodificar, ler, compreender, fazer uso das estratégias, porque a gente lê texto para saber o que está escrito lá, né? Essa é a base. Cris, quando você fala em estratégias, você pode citar algumas que você visualiza que são as mais comuns que a gente utiliza? Sim, entre as mais comuns, que as pessoas já fazem uso no momento da leitura, é o sublinhar, né? Muita gente sublinha, só que para sublinhar também tem estratégia, porque tem um meme que a pessoa grifa em amarelo toda a página de todo o livro, né? Isso não vira uma estratégia. Então a gente tem que saber selecionar os trechos que vão ser sublinhados também, né? Não basta pintar todo o livrinho com um marcador, porque a dificuldade da maioria dos leitores, das leitoras, é compreender qual é o tópico principal. E isso também vem da questão da leitura de textos que também sabem disso. As pessoas que escreveram os textos têm que ter a noção de que cada parágrafo é sobre um tópico. Se a pessoa que escreveu o texto não escreveu assim, isso já dificulta um pouco para o leitor pegar o tópico de cada texto, de cada parágrafo, desculpa. Normalmente, cada parágrafo tem um tópico mais importante. E aí, a partir de uma frasezinha de cada parágrafo do texto, a gente constrói já um resumo, uma síntese dos pontos principais. Essa é uma das estratégias. Outra que se usa muito é anotar, né? Essa anotação ao lado de cada parágrafo, que para mim já é automático, eu já grifo e já anoto, e já vou fazendo um resumo na minha cabeça. Mas muita gente faz anotações, né? Podem ser cópias dos trechos, aí só prestar atenção em copiar igualzinho, colocar aspas, o número da página, para não se perder depois o que foi anotado,
e também anotar ideias que a gente tem enquanto lê o texto. Isso é muito válido também, depois para a construção de paráfrases, né, que é um outro tema que me interessa muito enquanto pesquisadora. E uma das estratégias que eu insisto muito que as pessoas façam uso, e eu percebo que muitas não fazem, é a releitura, né? É reler o texto. Reler o texto é fundamental. Eu entendo, eu sei que às vezes a pessoa não tem tanto tempo de fazer a primeira leitura da obra completa que dirá a segunda, né? Mas essa leitura de tipo estudo, que a gente trabalha muito, né, na academia, na universidade, nos cursos de graduação e pós-graduação, é uma leitura para estudo. Então, ela requer um esforço cognitivo maior, né? Não é uma leitura para fruição, algo que eu vou ler para me distrair, para me divertir, um romance, uma crônica, uma novela, né? Até a nossa preparação para a leitura, porque existem as estratégias antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Então, antes da leitura, a gente também se prepara, né? A gente pensa por que eu vou ler esse texto, qual é o objetivo, quem escreveu, quem é a autora, né? E na leitura para entretenimento, a gente lê porque gosta. Então, a gente não se preocupa com vários outros fatores. Na leitura para estudo, tem uma preocupação maior, tem um esforço cognitivo maior. Professora Cris, nós podemos abrir agora, então, para algumas questões que estão aqui disponíveis no nosso chat? Sim, sim. O pessoal destacou aqui algumas, posso ler? Sim, por favor. A Alverita Ramos, então, ela colocou aqui: o meu TCC é referente a esse tema, estratégias de leitura e compreensão leitora. Ela também colocou: quando eu ingressei na faculdade, eu descobri que eu era apenas uma leitora funcional. Olá, Alverita, grata por fazer a pergunta, grata por participar. Bom, se você descobriu que era uma leitura funcional, o que eu sugiro? Que você leia mais e mais e mais e releia os textos, porque aos poucos a gente vai se apropriando, né? Eu sou professora há alguns anos, há alguns 20 anos quase, e a gente vai lendo e relendo os textos, e quando a gente prepara as aulas, a gente aprende muito sempre, a cada nova disciplina, cada vez que a gente reconfigura a aula, relê o texto. Então, a gente sabe falar sobre os textos porque a gente leu eles várias vezes. Essa é a única diferença, é tempo e esforço, né? São muitas e muitas e muitas horas e anos lendo e relendo esses textos. E muito interessante que o seu trabalho de conclusão de curso é sobre o tema da estratégia de leitura e compreensão leitora. Eu acho que vai ficar o meu contato, meu e-mail ali na descrição do vídeo. Se não dentro do PDF, eu acho que eu coloquei. Para entrar em contato, se quiser, fica à vontade, eu posso encaminhar vários textos, vários materiais. Ela não escreveu de onde, né? Ela é, não sei se é pedagogia, IFC, se é em outra instituição, mas enfim, pode enviar e-mail que eu passo materiais, tá? O nosso próximo comentário ali, o Maico Trombelli, pergunta: seria possível ter acesso a esta tese? Sim, sim. A minha tese foi publicada em 2015 pela UFSC, chama Estratégias para a Compreensão Leitora, um estudo no 6º ano do ensino fundamental. É só copiar e colar o meu nomezinho depois, porque senão tem que soletrar o meu nomezinho, e colocar no Google que aparece, tá? No repositório da UFSC, que está disponível, assim como todas as dissertações e teses defendidas no Brasil, elas estão disponíveis online para baixar em PDF e fazer a leitura. Muito obrigada por ter participado, Maia. O nosso próximo comentário, Leandro Marcos Salgado, boa tarde.
Tema muito relevante que deve ser observado em todas as disciplinas. Em muitos casos, há a necessidade da alfabetização científica, matemática, etc. Então, Leandro, obrigada pela pergunta, pela participação. Existem teorias chamadas teorias de letramentos, e nessas teorias se trabalha com letramento em matemática, letramento em ciências, se trabalha com letramentos para as específicas disciplinas, né? Eu parto mais do ponto de vista da psicolinguística, então eu não entro muito nessas especificidades, apesar de sempre fazer a ressalva de que ler é compromisso de todas as áreas. Então, essa alfabetização científica, matemática, ela poderia ser feita de forma interdisciplinar, né, em conjunto com os docentes que têm formação, e como a gente viu antes, praticamente não há formação nessa área, né, em nível de graduação, né, e eu acredito também, uma coisa muito importante, que cabe a nós, educadores, buscar a formação, né. Ok, eu não recebi a formação na minha graduação, é uma falha, mas o que eu posso fazer? Eu posso ir em busca dessa formação. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né, existe muita coisa na internet, é bastante acessível encontrar materiais. Há 10 anos não era assim tão fácil, já era bem mais fácil do que há 20, 30 anos, mas hoje em dia na internet tem muito material, material de qualidade, né, basta saber buscar, tem sites das universidades, as grandes universidades do país têm os seus sites com seus repositórios, o material na biblioteca disponível online, inclusive, mesmo para quem não estuda naquelas instituições. Então, nós temos bastante acesso hoje em dia. Cris, já linkando justamente com esse seu comentário, tem uma pergunta aqui da Bernadette, falando justamente isso. Em tempos de pandemia, com acesso cada vez maior ao conteúdo de livros em formato digital, quais estratégias de leitura você recomenda para que o leitor não abandone a leitura do e-book? Obrigada pela participação, Bernadette. O que eu ia comentar é que eu ouço muito isso, né? Mas eu não tive formação para isso. Eu também não tive formação para fazer live. Nós estamos aqui hoje com a ajuda da Proem, da Secom, da DTI, das intérpretes, né? A primeira vez que eu sou interpretada, acho isso muito interessante. E se nós não tivermos formação, a gente vai e busca formação. Então, nós temos acesso, né? Basta buscar e ler, né? Isso exige tempo, exige um esforço. Mas a pergunta da Bernadette, como não abandonar a leitura do e-book ou dos PDFs, eu suponho, né? Como não abandonar essa leitura que não é impressa, né? Que ela é digital. No meu caso, veio de costume, sabe? Eu tinha resistência a ler em PDF, a ler na internet, e eu tive que vencer essa resistência em 2009, quando eu comecei, faz 11 anos. Em 2009, quando eu comecei a trabalhar como tutora na educação à distância pela Universidade Aberta do Brasil, na UFSC, eu fui tutora há 2 anos, e a gente teve que se reinventar. E agora, nesse momento de pandemia, todos e todas estamos tendo que nos reinventar. Então, como não abandonar o e-book? Não abandonando. Tenta de novo. Eu acho que uma outra questão também em relação às telas e aos e-books seja a questão talvez do filtro, né? Então hoje existem aplicativos que você pode colocar um filtro de luz diferente, né? Para não cansar tanto a vista. Em geral eles indicam um filtro azul, então ajuda também para pessoas que têm que passar muito tempo em frente às telas, para não cansar tanto a vista, usar esses aplicativos com filtros. Espero que a gente tenha respondido aí sua pergunta, Bernadette. Vamos para um próximo comentário aqui, Alverita Ramos. Professora, poderia falar sobre qual o professor utilizar as estratégias de leitura inconsciente e os que têm consciência das estratégias? Não sei se eu entendi bem a pergunta, obrigada pela participação, Alverita. Mas se o professor deveria utilizar as estratégias conscientes ou as inconscientes, seria isso?
que, na verdade, o professor instrui os dois tipos. Né? Alguns já são mais automatizados, como sublinhar, por exemplo, já é quase automático, né, para muitas pessoas. E para quem ainda não faz isso, a gente instrui, treina, faz as atividades. Né? A gente, por exemplo, uma das atividades para ensinar a estratégia de sublinhar, para quem ainda não faz, selecione os pontos que você pensa mais importantes do texto. Aí a pessoa sublinha. A gente faz essa atividade em grupos. Né? E aí compara os trechos que cada um sublinhou. Os trechos mais sublinhados pela maioria, normalmente, são os trechos mais importantes, né? Porque é tudo bastante subjetivo também. Né? Não é uma fórmula. O trecho mais importante está na segunda linha do parágrafo. Não é assim. Né? Depende do conteúdo, do tema, do título. E aí o leitor vai percebendo aos poucos, e conforme amadurece, conforme faz mais leituras, ele consegue decidir qual é o trecho mais importante. Não sei se eu respondi a pergunta da Alverita. Vamos então para mais uma. Aqui temos um comentário do Jefferson Monteiro. Ele pergunta: como fazer quando propomos leituras em sala de aula sem causar prejuízos a motivações futuras dos pequenos leitores? Isso é bastante falado em literatura. A Kleiman fala disso também, aqui, né, nessa obra, a professora Angela Kleiman. Ela cita no texto dela o exemplo de uma bula de remédio que a professora queria trabalhar com jovens e adultos. Eu sei que a pergunta é sobre os pequenos leitores, mas eu vou chegar lá, tá? Então, nesse exemplo de Kleiman, da bula, a professora quis trazer uma bula de remédio, porque ela achou que era importante fazer a leitura desse gênero textual, que é um gênero textual que muitas pessoas não leem e que tem instruções fundamentais para a nossa vida, né? Só que no grupo no qual a professora estava trabalhando, era um grupo que não acreditava em medicina clássica, esse tipo de medicina. Eles acreditavam em outro tipo de medicina, acreditavam em chás, acreditavam em remédios naturais. Então, esse grupo rejeitou a leitura desse gênero textual, porque não é nem do contexto deles, não faz parte do conhecimento de mundo deles, nem do interesse deles. Né? Como eu disse antes, a gente tem uma resistência muito grande a aprender sobre algo que a gente não gosta. Né? Então, se a gente pensar nos pequenos leitores, né, como propor leitura sem causar prejuízo e motivações, a gente tem que conhecer quem são esses pequenos leitores e do que eles gostam. Né? Para não prejudicar o interesse, a gente sugere leituras de temas que eles gostem. E não precisa toda a turminha ler o mesmo livro também. Né? Cada um pode escolher o seu livro sobre o seu tema. Né? Então, por exemplo, algumas crianças gostam de futebol, outras crianças gostam de desenho, outras crianças gostam de pular corda, né? Enfim, os interesses são variados, trazendo exemplos aleatórios aqui. Há livros sobre diversos temas, então pode ser oferecido um leque amplo de leituras, né? Eu acredito que não precisa propor só um livrinho para todos lerem ao mesmo tempo, pode propor vários, e aí cada um escolhe o que tiver mais interesse. E ele pode mudar de ideia no meio do caminho, largar o livrinho, pegar outro, né? Eu acho que, para responder a pergunta de forma mais direta, seria deixar abertas as opções de leitura. Deixar a criança ler aquilo que ela tem interesse, deixar ela escolher. Uhum. Cris, eu vou complementar um pouquinho a pergunta do Jefferson. Quando ele coloca pequenos leitores, eu acredito que ele está falando ali ainda da educação infantil. Não sei se essa é exatamente a sua pergunta, Jefferson. Mas quais foram as estratégias que a gente aprendeu dentro da pedagogia, né, que é também a minha formação? Para leitores muito pequenos, a principal estratégia é, primeiro, deixe a criança manipular o livro, deixe ela viver aquele livro. Não coloque ela sentada e diga, agora é o momento de leitura. Não, dá um livro que seja um livro, ou um livro de tecido, ou um livro duro, que ela possa, de fato, manipular.
E aí a criança muito pequena, ela vai sentir interesse pela leitura a partir do exemplo do professor. Então, ele vai sentar no chão com ela, ele vai mostrar, mas não só, agora a gente vai sentar, ficar quietinho e fazer uma leitura, né? Para crianças muito pequenas, a gente começa com essa manipulação. E aí sim, com esse contato físico com o livro, é que vai surgir então esse interesse da criança. Ah, que bacana. Quando eu abro isso daqui, saem histórias. O professor pode contar histórias, ou a professora pode contar histórias. Então, para leitores muito pequenos, ali ainda na educação infantil, inicia-se sempre com a manipulação do material. Não sei se essa era a sua pergunta, tá? Vamos para uma próxima aqui, Tiago. De que modo a leitura de gibi pode ser administrada com as leituras de livros? Eu acredito que uma leitura não exclui a outra. A gente pode ler gibi enquanto lê os livros. Eu adorava gibi, eu lia muito gibi, mas a gente não precisa ler um livro de cada vez. Então, a gente pode ler o livro que a professora pediu, intercalar com o gibi, ou se a professora permitir que leia o gibi também, eu acho super válido. Acho que a escola pode proporcionar e trabalhar a leitura de diversos gêneros, né? Não só a literatura cânone, digamos, não só o cânone literário, que é bastante discutido também, né? Quem decide esse cânone, ele é formado por que pessoas, enfim. Isso é tema para outra discussão. Temos ali mais um comentário da Bernadette. Ela coloca: hoje tratamos das estratégias de leitura digital num evento de bibliotecários. E sugeriram fazer anotações e salvar os comentários num gerenciador bibliográfico. Coordenadora CIB IFC. Olá, Bernadette, obrigada pela participação. Obrigada, Tiago, também, que eu não mencionei antes. Mas a questão do repositório digital, acho super válido, super interessante, né? Eu uso para PDFs, eu uso um programa que permite que eu faça grifos e que eu sublinhe, que eu grife e faça comentários no PDF. Isso para mim me ajuda muito, né? Porque eu preciso interagir com o texto, né? Isso é uma das premissas dessa teoria de estratégias de compreensão leitora, um leitor ativo que interage com o texto. Então, já tem aplicativos, softwares, enfim, que a gente pode interagir e marcar parecido com o livro de papel físico, né? Podemos ir para o próximo comentário. Aqui, N. Guedes, não sei se é assim que se pronuncia, para quem faz muitas leituras e dispõe de recurso para investir, existem dispositivos como o Kindle, que são próprios para esse fim e não cansam tanto a visão. Fica aí a dica, então, desse dispositivo. Temos um outro comentário aqui da Adriana Antunes. Quando eu estudava na educação infantil, minha professora usava esta tática de que cada um escolher o seu livro, e isso funcionava muito bem. Exato. Né? Porque a gente ajuda a criança a gerar o seu interesse na leitura, porque ela não vai pegar gosto pela leitura se ela for obrigada a ler textos sobre os quais ela não tem interesse nenhum. Professora Fran, penso que podemos responder mais duas perguntas e depois encerrar. Uhum. Temos mais um comentário aqui do Maico Trombelli, HQs. Muitas têm diálogos complexos, com regionalidade e contexto político-social. Exato, Michael. É que existe uma certa resistência de lidar com gêneros textuais que não são canonizados, né, que não são considerados os clássicos da literatura. Hoje em dia existe muito HQ super interessante. Eu trabalho com os meus alunos, com os meus estudantes do ensino médio, e tem adaptações em HQ de romances, que para eles são bem mais interessantes, né? Tem obras filosóficas em HQ hoje em dia. É um universo bastante amplo e complexo, acho que pode ser bem explorado.
o Michael complementa a pergunta dele, né? Comentário, dizendo que, inclusive, será que não vale um estudo sobre como HQs podem ser utilizadas para que os alunos se interessem por leitura? Não somente HQs, mas também livros como Harry Potter, Eclipse e etc. Com Sim, com certeza. certeza. É um excelente problema de pesquisa, né? Vale a pena investigar e a fundo, eu não sei qual é o contexto do Michael, né? Mas se ele está pensando em aprimorar os seus estudos, é um excelente tema de investigação, com certeza. Obrigada pelo comentário, Maico. Podemos encerrar, então. Nós gostaríamos de agradecer novamente a oportunidade, a organização e o apoio da SECOM, da PROEM, da DTI, as tradutoras e intérpretes de Libras, Samara e Mara, muito obrigada. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Professora Cris, muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço a colaboração, professora Fran, na elaboração dessa live, né, desse gênero novo para todos nós, que é o que está permitindo que a gente converse com a comunidade e faça essa divulgação científica e entre em contato com as pessoas nas suas casas. E aos poucos, né, juntas, a gente vai construindo a educação. Muito obrigada a todos pela participação. Boa tarde.